Aquele assunto que todo mundo quer saber. Como começar na marcenaria, né? Por onde que eu começo? Quais são os primeiros passos? O que que eu faço? Eu me chamo Gustavo Falcão, eu sou o fundador do canal Design Oficina. Sobre o que que a gente vai falar hoje, né? Hoje é como começar na marcenaria. Então, o que eu vou te mostrar hoje é um guia completo para você começar agora. Para quem que foi pensada essa aula de hoje? Vai ser super importante, tanto para quem está começando agora, do zero, não sabe nada, né? Tá desorientado. Vai ser a base para essa pessoa. Para quem já começou há um tempo, com certeza aí está ainda caminhando, né? Com um passo devagar também. Isso aqui vai dar um monte de dica, vai fazer com que teus pensamentos se unam, fiquem concisos ali numa metodologia. E mesmo para quem já faz há um tempo. Porque tem aquela velha história que eu sempre gosto de falar, que é a analogia das lutas. Que é o seguinte: quanto tempo você acha que um cara que luta jiu-jitsu, por exemplo, leva para pegar uma faixa preta? É super normal, né? Padrão você demorar mais de 10 anos de treinamento sem parar, né? Porque se parar tem que voltar. 10 anos de treinamento aí, pelo menos, para você pegar uma faixa preta. Então, para o cara ser considerado realmente bom, ele tem que levar muito tempo fazendo aquilo. Se você faz há 2, 3 anos, pô, legal, é um pequeno começo, mas ainda está muito longe, né, de você ser um faixa preta, digamos assim. Na verdade, eu faço marcenaria há 15, 20 anos, como eu estou falando, e até hoje eu aprendo muita coisa. Você acha que eu não assisto a lives? Você não acha que eu não vejo tudo que eu posso ver de marcenaria? Eu também consumo os conteúdos. Agora, também tem uma diferençazinha. Hoje em dia eu sei avaliar também o que é legal, o que não é, quando a pessoa está equivocada, quando não está, quando aquilo serve bem para mim, quando não serve. Beleza? Então, ó, recapitulando, fica tranquilo, porque mesmo que você já tenha uma bagagem, aqui vai ser uma gama de dicas para você entrar no caminho certo. Quantas vezes você já não ouviu falar que quando a gente começa a fazer uma coisa sem orientação, a gente acaba se viciando um monte de coisinhas? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu comecei a tocar violão, eu lembro que as pessoas falavam, pô, ainda bem que você está começando do zero, porque quem começa sozinho pega um monte de vício. E aí, para você tirar esses vícios é um pouquinho mais difícil, né? Mas então, pode ser que você esteja fazendo marcenaria cheia de vícios, né? E esteja aí super confiante. Legal que você está confiante, isso vai te dar uma força, vai te dar um gás, né? Você se sentir bem, se sentir confiante é maravilhoso. Mas é legal também você ter uma orientação para você ir ajustando os pontos, você amarrando os pontos, né? Vendo que às vezes não é nem estar certo ou estar errado, às vezes é o que você acha que dá mais certo para você, o que combina mais. Por que a gente está trazendo isso aqui hoje? Bom, a primeira coisa, cara, é porque você começar do jeito certo, na marcenaria principalmente, ela vai te economizar muita coisa. Ela vai te economizar tempo, porque você vai aprender e vai praticar, em vez de você ficar praticando sem entender, sem ter noção, sem saber o que você está fazendo, sem saber o que é certo e o que é errado, tá? Ela vai te economizar muita frustração, isso eu tenho certeza. Porque quanto mais a gente erra e a gente não consegue ir para o caminho certo depois, mais isso vira uma coisa frustrante. Se você consegue acertar, resolver aquele problema, beleza, isso dá um gás, né? Já muda a coisa. Mas então você economiza a frustração se você tem uma orientação, né? Se você tem ali pelo menos uma ideia do que você está fazendo, né? Você tem um caminho para você seguir. E é claro que vai te economizar dinheiro. Por quê? Você vai economizar material, porque você vai acertar mais. Você vai economizar máquina, porque você vai estar operando a máquina da maneira certa, não vai desgastar a base, não vai errar nisso, naquilo, desregular ou deixar a máquina, enfim, causar algum dano à máquina também. Beleza? Então, vai te economizar grana, vai te economizar tempo e vai te economizar frustração, que pode ser uma das coisas mais importantes. Beleza? E por que também é tão importante? Porque, cara, se você não começa na marcenaria, a gente está falando de começar na marcenaria. Se você não começa, quem vai perder é você. Beleza? Não sou eu. Eu já faço marcenaria. Eu já sei todos os benefícios da marcenaria. Inclusive, quarta-feira, a gente falou aqui numa live de todos os benefícios que a marcenaria pode te trazer. Então, a gente trouxe todos aqueles pontos, né? Emocional, mental, físico, financeiro. É muita coisa boa. A marcenaria pode contribuir para você como pessoa, né, infinitamente, para a tua melhora em todos os sentidos, para a tua relação com as pessoas que estão em volta de você, para a tua animação, para tudo, cara. É realmente muito bom, faz muita diferença. Eu sempre gosto de falar de algumas inseguranças que surgem durante esse processo, porque tudo que a gente fala existe uma coisinha na cabeça das pessoas falam, poxa, mas isso é assim, isso funciona assado, e dá uma desanimada e eu tô aqui para acabar com isso, tá certo? Olha só,
Uma insegurança que surge muito é: eu não tenho conhecimento suficiente, né? Como é que eu vou começar na marcenaria sem conhecimento? Eu não sei operar as máquinas, eu não sei nem por onde começar. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Então, segura as pontas aí. Outra coisa, não tenho local apropriado para fazer marcenaria. Talvez até o espaço que eu tenho é pequeno demais para fazer isso. Outra coisa também, eu não tenho ferramentas necessárias. Será mesmo? Talvez você consiga começar com o que você tem. Né? Eu já mais de uma vez postei vídeos aqui no canal que eu mostrava fazendo projetos com pouquíssimas ferramentas, com o mínimo de ferramentas. Como eu não aconselho que você encare esse desafio de começar na marcenaria, né? Qual seria o jeito errado de fazer isso? Bom, eu aconselho que você não foque em projetos muito complicados, né? Você almejar projetos maravilhosos no início, quer dizer, almejar quer dizer você buscar por eles, né? Querer eles. Eu acho um pouco complicado. Eu acho que você pode se frustrar. Então, você tentar técnicas difíceis antes de fazer o mais simples é complicado. Não faça isso, tá? Porque, vamos lá, se você não domina o mais básico, como é que você quer chegar até o mais complicado? Isso geralmente não dá certo. Então, eu aconselho que você, nesse momento, pare, entenda aí em que momento você tá? Você realmente enxergue aí as suas habilidades momentâneas nesse momento, as capacidades que você tem, e isso vai crescer muito, tá? Você vai aprender muito, isso vai crescer muito. Mas cada um tem uma situação naquele momento. Eu sei até tanto, né? Eu consigo fazer até tanto. Então é muito importante que você gerencie as suas expectativas em relação aos resultados. Ou seja, que você ponha na sua cabeça que é possível que o resultado ideal demore um pouco a acontecer, tá? Mas existem também projetos mais simples que você, com técnicas simples, consegue chegar em resultados legais pra caramba. Tá? Então você não vai demorar 2 anos da sua vida aí para fazer um projeto legal. Não é isso que eu estou falando. É só para você não ficar tentando fazer projetos muito complicados se você realmente não passou pelo básico. Eu acho que, de uma forma geral, dá para entender, né? Então, gerencie suas expectativas nesse começo, tá? Isso pode ser muito importante para você, enfim, não escorregar nesse primeiro momento. Consequência disso, né? Você se frustrar com erros e desistir. Eu falei também durante essa semana, os erros vão acontecer. Isso, cara, não só é inevitável, como é muito importante para você. Você vai aprender, cara, juro por Deus, eu acho que você aprende 10 vezes mais quando você erra e conserta do que quando você acerta. Imagina que eu faço esse negócio há 10 anos. Aquele determinado processo ali, sei lá, cortar a madeira de um jeito assim, assim, assado na máquina específica. Eu faço aquilo há 10 anos. Eu já tive, sei lá, 5, 6, 7 tipos de erro diferente naquela máquina. E eu entendi por que aconteceu o erro, eu sei se eu fiz alguma coisa de errado, eu sei se a máquina estava regulada, ou se a madeira era muito assim, era muito assada. Eu entendi em diversas etapas, em diversos momentos, eu entendi várias coisas que podem dar errado naquilo, tá? Depois disso, você cria uma bagagem e você já consegue antecipar tudo que vai dar errado e não fazer daquele jeito, tá? Então, essa bagagem você só vai ter com o tempo. Você vai errar muito no início e não se frustre com isso. Pense que cada erro é um aprendizado e realmente vai ser. Agora, eu aconselho veementemente que a cada erro que você tenha, você entenda o que você fez. Ah, mas Gustavo, como é que eu vou entender o erro se eu não sei o que eu errei? Calma, calma. Tá? Enfim, depende do tipo de erro. Eu aconselho muito que você refaça as medidas da sua peça, né? Sempre conferir no esquadro, sempre conferir na medida de tudo. Para conferir medidas mais específicas, é bom você ter um paquímetro, né? A gente falou um pouquinho do paquímetro, uma ferramenta de medição muito precisa, muito boa. Que você esteja também sempre pesquisando. Então, outro dia, né, um tempo atrás, aconteceu uma coisa comigo de pintura, né? Deu um erro na pintura. E, cara, pintura é um negócio que você passa anos fazendo e sempre tem uma coisa nova, uma cagada nova para acontecer ali. Porque a forma das tintas e dos produtos estão sempre mudando, está sempre vindo coisa nova. E é uma química, uma alquimia ali muito grande. Então você mistura, invariavelmente você mistura um produto com outro. Misturar como, por exemplo, você passa uma seladora para selar a madeira e depois você faz um acabamento, né? Quer dizer, você faz completo o acabamento ou com verniz, ou com uma tinta, ou com isso, com aquilo. Às vezes o negócio dá errado e você não sabe por quê. O que deu de errado? Será que eu misturei muito diluente na tinta? Ou será que foi muito diluente na seladora? Ou será que não tem nada a ver com isso? Será que... Então, são várias coisas para dar errado. E aí, o que você faz? Vai pesquisar, beleza? Nesse caso, eu fui pesquisar. Não só fui pesquisar, mas eu fiz testes. Como assim teste?
peguei vários pedaços de madeira, eu peguei um pedaço de madeira e dividi ele em várias partes, e cada partezinha eu pintava com uma condição diferente, ou seja, em um eu misturava mais diluente, no outro eu misturava menos. Num eu passava seladora antes, o outro não passava nada. Um eu, sei lá, marcava com uma fita crepe, outro eu marcava com uma fita azul, que é bem mais fodona. Enfim, entendeu? Então você vai fazendo teste, você vai tentando aprender com o que você consegue, né, com quem está ali para te orientar, para te instruir, e aí você aplica, e aí você testa. Então, é assim que você vai ganhar bagagem e conhecimento, tá certo? O que mais? Não tenho habilidade para isso. Eu sou muito ruim com as mãos, eu sou ruim disso. Então, acho que marcenaria não é para mim. Besteira. Isso você vai desenvolver com o tempo. Habilidade todo mundo tem. É claro que algumas pessoas têm mais habilidade para alguma coisa, outras têm mais habilidade para outra. Mas, cara, isso é besteira. Não existe uma regra, eu não tenho habilidade, eu não tenho coordenação. Tá, mas muitas pessoas que não têm coordenação para uma coisa acabam tendo para outra. Eu tenho diversos exemplos aqui, tá? Enfim, vou até me encurtar nisso, não vou ficar te dando exemplo aqui, mas tem alguns exemplos. Tem um amigo meu, por exemplo, que nunca se deu bem com jogo de bola, né? Tipo, futebol, ping-pong, isso e aquilo. Agora, o cara se encontrou na luta, né? Ele foi fazer luta e ele se destacou pra caramba. Ele encontrou o caminho dele. Você acha que não requer habilidade? Claro que requer, cara. Como é que seria o jeito certo de encarar esse nosso desafio, de começar na marcenaria criativa? Para mim, toda marcenaria começa com alguns pontos chaves. Eu comecei aqui com 5MA. O 5MA são as funções que as máquinas e ferramentas exercem. São as interações que a gente pode ter na madeira. Vamos estender um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, separei máquinas e ferramentas e olha só, 5UMA, 5 usinagens, montagem e acabamento. Então, como eu falei, são as possíveis interferências que a gente pode ter na madeira. A gente falou sobre isso segunda-feira, se eu não me engano. Então, o que é usinagem para começar? Usinagem é quando a gente trabalha na madeira. Na verdade, não se restringe à madeira, mas como estamos falando de madeira, é o seguinte: qualquer intervenção que a gente faz na madeira que gere algum resíduo vai ser uma usinagem. Qualquer desgaste que a madeira tenha, que a gente faça algum processo e exerça um desgaste na madeira, de alguma forma, que o desgaste vai gerar resíduo, é uma usinagem. Então vamos lá. Quando você corta, você passa a serra ali e aquele pedacinho que a serra tá passando, ele está virando pó, ele está gerando resíduo, entendeu? Você está fazendo alguma intervenção na madeira que gere resíduo, né? Então, o corte você vai gerar um resíduo. A furação, você vai fazer um buraco, vai tirar um pedacinho da madeira e vai gerar um resíduo. Rebaixo, mesma coisa, lixamento e desbaste. Então, essas são as usinagens básicas que a gente pode ter na madeira. Então, geralmente, essas usinagens vêm muito nessa sequência. É muito comum a gente começar um projeto pelo corte, né? A gente separa as madeiras, depois a gente marca e vai lá e fura. Depois a gente, se tiver rebaixo, às vezes tem, às vezes não, faz os rebaixos que tem que ter. Depois a gente vai lá e lixa aquele negócio todo. Às vezes tem desbaste e às vezes não. Por que esse desbaste está entre parênteses? Porque ele pode estar lá no início dos processos, né? Para você planear a sua peça, para você botar ela no esquadro, você vai estar fazendo um desbaste. Ela pode estar no meio do processo, então está ali entre parênteses. E nem sempre vai ter um desbaste, tá? Às vezes você já pega a peça no esquadro, bonitinha, planeada, e não precisa desbastar nada. Ok, então corte, furação, rebaixo, lixamento. Geralmente depois do lixamento a gente vai para onde? Para o acabamento, certo? Ou então para a montagem. A montagem pode acontecer durante os processos também. Por isso que eu estou falando, isso aqui não é uma regra de sequência. Isso aqui é como as coisas podem acontecer, beleza? Esquece a sequência, pensa mais no geral. Então, 5 tipos de usinagem. Depois, geralmente, a gente faz montagem, por fim, o acabamento. Ou também pode fazer o acabamento e, por fim, a montagem. Pode ser que você monte um pouco, depois monte um pouco depois. Depende do tipo de projeto, como vai se desenvolver o seu projeto e tudo mais, né? Então, falando de novo aqui, essa parte do 5MA, eu separei também aqui algumas máquinas que fazem esses, ou melhor, que exercem essas funções. Então, já a gente vai falar de máquina aqui, ó. É mais um dos nossos pontos ali. Então, na verdade, vamos fazer isso, ó. Vocês entenderam essas partes da usinagem, montagem e acabamento, né? Que são as interações que a gente pode ter com a madeira, tá certo? Então, ó, o 5MA é isso. O que as máquinas fazem? O que as ferramentas fazem, né? Beleza. Agora eu botei aqui embaixo, ó, só fechando um pouquinho, a gente já volta ali. Eu botei aqui embaixo aquisições. O que seriam as aquisições? Chegou o momento de você comprar suas máquinas,
as suas ferramentas e também os seus insumos. O que são insumos? Lixa, cola, tinta, seladora, enfim, cavilha, tudo que não é ferramenta, tudo que você vai ter que usar naquele projeto, provavelmente você vai ter que usar e vai no projeto, tipo cola não retorna, né? Você não usa a cola e ela volta como uma ferramenta, você usa a ferramenta, mas você continua com a ferramenta. Cola, cavilha, esse tipo de coisa não. A lixa, por exemplo, desgasta muito rápido, é considerado um insumo. Enfim, então máquinas, ferramentas e insumos para você fazer os seus projetos. E nesse momento você vai ter que entender o teu orçamento, tá? Então você já sabe para que as máquinas funcionam, agora você vai escolhê-las. Tá, bom, nesse momento eu entendi que eu vou precisar pelo menos da máquina tal e tal, e das ferramentas tal, 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 tal. Vamos voltar aqui para a gente ver as máquinas, né? Que máquinas que fazem cada uma dessas funções? Porque a gente falou o que elas fazem, a gente agora está falando das máquinas e das ferramentas. Então eu quero mostrar rapidamente para vocês aqui, ó. Máquinas que cortam, serra circular manual, serra circular de bancada, serra tico-tico, serra meia esquadria, são alguns dos exemplos de máquinas que cortam. Furação, você vai poder fazer com uma furadeira comum, né, manual. Você vai poder fazer com uma parafusadeira, vai fazer com furadeira de bancada, com furadeira horizontal. Tem diversos tipos de máquina também. Até a tupia vai furar eventualmente, né? Rebaixo você vai poder fazer com uma tupia, vai poder fazer com parafusadeira, vai poder fazer com uma serra circular. São tipos de rebaixo diferentes. Uma tupia vai fazer um rebaixo com uma fresa de 6 milímetros, né? Serra circular vai fazer um rebaixo com uma disco de serra de 3 milímetros de espessura. Já a parafusadeira não vai fazer esse corte que a serra circular vai fazer de rebaixo. Ela vai fazer um furo, né, circular, beleza? Então são tipos de rebaixo diferentes. O que mais? Para lixamento, a gente tem diversos tipos de lixadeira. Lixadeira orbital, lixadeira rota-orbital, lixadeira de disco, já é uma estacionária, né? Lixadeira de cinta, tem lixadeira combinada, que é disco e cinta, enfim. Diversos tipos de lixadeira. E os desbastes a gente vai conseguir fazer com uma plana elétrica, com uma desempenadeira ou com desengrosso, que são duas máquinas que preparam a madeira geralmente para a gente começar a trabalhar, né? Elas, enfim, você passando a madeira no desempeno, no desengrosso, geralmente ela come aquela face, deixa a face bem retinha, bem lisinha, pronta para você trabalhar, tá bom? Então essas máquinas vão fazer desbastes na madeira. E o que faria? Montagem, parafusadeira, né? Bem clássico, parafusadeira, você vai usar muito para fazer fixação e montagem nos seus projetos, né? Também compressor de ar, porque lembrando, a gente está falando de máquina. Então, compressor de ar com pinador. O que é o pinador? Ó, isso aqui, ó, é uma pistola de prego, praticamente. Um prego mais fininho, né? A gente chama de pino. Também é uma máquina que vai fazer montagem, ajuda demais, eu gosto muito. Até uso pouco, mas gosto muito e tenho. Acabamento também, estamos falando aí de compressor com pistola de pintura, né? O mesmo compressor, mas aí você já tem um acessório diferente, beleza. E que ferramentas que fazem essas funções, mais ou menos aí do 5MA? Então, vamos lá. Corte você vai conseguir fazer com arco serra, com serrote de costa, com serrote japonês, com diversos tipos de serras e serrinhas manuais, beleza? Furação, você tem aí um arco de pua. Vou até abrir para quem não sabe o que é arco de pua. Essa ferramenta antiga. Então, para furar, né, movimento circular, é difícil a gente fazer com qualquer coisa. Então, esse arco de pua veio até antes das ferramentas elétricas. Rebaixo a gente faz com formão, plana, grosa. A lixa a gente consegue fazer com grosa, com lima e desbaste também, formão, plana e grosa, beleza? Montagem a gente consegue fazer com macete, que é o martelo de madeira, martelo de borracha, sargentos e grampos, tudo isso é ferramenta. E acabamento a gente pode usar um pincel, um rolinho, enfim, essas coisas que vão auxiliar a gente no nosso 5MA, tá certo? Bom, então a gente já viu aqui como as máquinas funcionam, né? Para que elas servem. A gente já viu também que a gente vai ter que comprar, né, as máquinas, as ferramentas, em algum momento você vai ter que comprar isso. E você vai ter que ter também uma bancada de trabalho. Então depois você já sabe para que as máquinas funcionam, as ferramentas. Você já sabe mais ou menos ali como começar a utilizá-las, você vai ter que ter uma bancada de apoio, tá certo? Na sua bancada de trabalho, na verdade eu botei bancada de apoio e bancada de trabalho, a gente vai entender a diferença. Praticamente tudo acontece na bancada de trabalho, tá? Porque praticamente, e não tudo. Quando você tem máquinas estacionárias, essas máquinas estão apoiadas no chão ou em outra bancada. E aí você também pode fazer alguns processos nessas máquinas, certo? Então é quase tudo. Tudo que você não fizer nas máquinas estacionárias, muito provavelmente você vai estar fazendo em cima da bancada. Fixação de peças para intervenção, ou seja, a gente acabou de ver os tipos de intervenção que a gente pode fazer na madeira. Tudo isso, muito provavelmente a grande maioria, você vai fazer em cima de uma bancada de trabalho. E é importante você fixar a sua peça nessa bancada de trabalho. Então você tem que ter uma bancada que você vai fixar a sua peça, você vai cortar, martelar, furar, né, meter um formão, uma plane. Então o negócio, ele tende a mexer. E o que você tem que fazer?
você tem que ter uma bancada robusta ou firme. Na verdade, eu botei e firme. Mas olha só, muitas vezes a gente não consegue fazer uma bancada robusta o suficiente para ela ficar pesada. Sinceramente, eu ainda nunca fiz uma bancada robusta para ficar pesada. Eu geralmente faço minhas bancadas e eu fixo ou na parede ou no chão. Porque para você fazer uma bancada pesada o suficiente para ficar robusta, tem que ser uns pedação de madeira assim, ó, pro pé, para as travessas, tem que ser um negócio realmente grosseiro. Eu já fiz bancada com maçaranduba, já fiz bancada assim assado com tampo duplicado, que ajuda muito, mas mesmo assim tive que fixar no chão, porque não foi suficiente, cara, beleza? Então, ó, para uma bancada ser robusta e ser firme, primeira coisa, bota um tampo de compensado aí, mas não bota só um de 18 milímetros não, bota dois, entendeu? Para tu fazer 36. Pelo menos entre, sei lá, 35 e 50 centímetros é legal você ter no tampo da tua bancada, porque quando você bate na bancada e o tampo é fino, aquela vibração fica passando pro tampo e tudo treme, é uma porcaria, tá? Quanto mais você bater para fazer alguma coisa, o negócio fizer, né, aquele barulho seco, parece que você está batendo no chão, melhor ainda, tá? Se você bater e ficar tudo tremendo, é péssimo, tá? Então essas duas dicas, duplica o tampo e fixa a sua bancada na parede. Outra dica também para completar a coisa da bancada de trabalho é que eu indico muito que você tenha ou um torninho de bancada ou uma morsa. Essas duas ferramentas, né, elas vão servir para você prender o seu pedaço de madeira e para você trabalhar em cima dele. Então, tem pedaços de madeira que você vai prender com um sargento na bancada, mas tem pedaços de madeira que são muito pequenos. Às vezes você nem tem espaço para prender com um sargento e fazer intervenção nele. É legal você ter uma morsa ou um torno, ajuda muito, porque eles prendem a madeira assim, ó. Eles não prendem assim, ó, como sargento, né? De uma forma bem geral aqui, né? Falando de uma forma bem geral. Então, é isso aqui. A bancada vai ser de extrema importância. Ela vai servir para você fazer praticamente todas as intervenções, mas ela tem que ser uma bancada robusta, tá certo? E bancada de apoio. Por que eu botei bancada de apoio? A bancada de apoio, ela vai ser responsável por sustentar as suas máquinas estacionárias de bancada. Talvez você não tenha, mas talvez você tenha. Quais são mais ou menos as máquinas estacionárias de bancada? Por exemplo, uma serra meia esquadria, uma furadeira de bancada, eventualmente até, por exemplo, um desengroço, se eu não me engano, aqueles desengrossos mais compactos você põe em cima de uma bancada ou de algum apoio. Eles não são para ficar no chão, mas eu também não tenho certeza se eles vêm com uma base. Eu acho que não, porque eu nunca vi essa base. Então, são máquinas de bancada, por exemplo, um esmeril, uma máquina de bancada, né? Uma lixadeira de disco compacta, uma máquina para ficar em cima da bancada. Então, se você tem ou gostaria de ter algumas dessas máquinas, eu aconselho que você tenha uma bancada de apoio para você não ocupar toda a sua bancada de trabalho. Na bancada de trabalho você vai ter que botar o seu projeto, beleza? Outra coisa também, a bancada de apoio vai te servir, como a gente falou ontem, para você apoiar ferramentas e insumos que estão ali sendo utilizados durante os processos. Tá certo? Então é muito comum você pegar um monte de coisa e daqui a pouco quando você vê sua bancada tá muito bagunçada, cheia de coisa e você mal consegue mexer o teu projeto. Então essas bancadas podem te ajudar também nisso. Agora, eu te aconselho a ter uma bancada de apoio ou se você tiver máquinas estacionárias para colocar em cima dela ou se você não tiver problema de espaço, né? Se você tiver um espaço super confortável aí. Aí beleza, faz uma bancada de trabalho, faz uma bancada de apoio também porque vai ser bom para você. Caso contrário, eu economizaria esse espaço pelo menos por enquanto. Tá certo? Ok, vamos ver agora a questão do espaço. Lembrando aqui, ó, esses pontos são pontos essenciais para a gente começar na marcenaria e por isso que eu trouxe eles aqui, ó. Saber mexer nas ferramentas, né? Saber comprar as ferramentas, ter as ferramentas e máquinas, para que elas servem, como é que eu vou usar. Então, saber mexer e tê-las. Você vai ter que ter também uma bancada de trabalho para você usar, uma bancadinha de apoio eventualmente. E é claro que você vai ter que ter um espaço para você fazer a sua marcenaria. Preparei alguns pontos chaves aqui na questão do espaço e a gente deu muita importância para duas coisas, que é basicamente o que acontece ali dentro. As atividades, então, todas as intervenções que você for fazer na sua madeira, tudo que você vai fazer ali dentro, todas as atividades. E o armazenamento, ou seja, tudo que você vai precisar guardar. Só vou abrir até esse nível aqui para a gente recapitular essas duas coisas. Ó. Então, nas atividades, eu botei aqui máquinas, porque você vai fazer atividades com aquelas máquinas, né? Lembra da intervenção? Intervenção são atividades. Então, você vai usar as máquinas para fazer aquelas atividades. A maioria das atividades vão estar sendo feitas em cima da bancada de trabalho. Então, esses dois pontos são muito importantes para as atividades, beleza? Outro ponto, né, para fechar essa coisa aí bem, é a iluminação que você vai ter que ter na sua oficina e a eletricidade, né? Se está bem distribuída, se você tem opção de tomada, se tem tudo à mão, se você, né, não tem que ficar, enfim, fazendo gambiarra aí para ter um monte de coisa ligada. Então você ter aí
máquina, bancada de trabalho e uma iluminação barra eletricidade bem resolvidas são bem importantes, tá bom? Para o seu espaço funcionar adequadamente. E também na parte de armazenamento, né? A gente chegou a falar muito ontem do quadro de ferramentas, da importância de ter um bom quadro de ferramentas, ter um quadro organizado, vai te ajudar muito, né? Bancadas e mesas. Então, no caso aqui pode ser bancadas de trabalho e bancadas de apoio também, né? Mesas eu quis dizer isso, né? Então você utilizar todo o espaço que a sua bancada te fornece, né? Encare ela como um armário, hein? Então você põe prateleira debaixo dela, pode instalar um gaveteiro, né? Fazer gavetas e tudo mais. Prateleiras e armários. Também falei que armário, na minha opinião, ocupa um pouco de espaço. Eu acho não muito prático por causa das portas. Eu gosto muito de prateleira, que eu coloco prateleira em tudo quanto é buraco vazio da minha oficina, né? Então aproveito para guardar coisas em tudo quanto é espaço que eu posso. Também falamos de gavetas, né? Então vou até abrir a gaveta aqui porque eu frisei muito o uso da gaveta para coisas muito pesadas. Então eu falei que tem uma gaveta de parafuso que pesa mais de 20 quilos. E se ela não tivesse numa gaveta com corrediça telescópica, eu não teria tanta facilidade de uso, né? Eu teria que ficar pegando peso de um lado para o outro, eu teria que ficar arrastando muito a minha gaveta, que não teria um trilho adequado. Então você ter gavetas de diferentes tamanhos, coloque coisas pesadas. E lembrando aqui, né? Vou lembrar um ponto-chave aqui, ó. Se você usa bastante, a coisa tem que estar próxima, tem que estar ali na bancada, tem que estar no quadro de ferramentas, tem que estar atrás de você. Se você usa pouco, cara, joga lá pra cima, entendeu? Bota numa caixinha organizada, bota uma etiqueta e bota lá pra cima, porque só vai te atrapalhar. Então, pense nisso. Usa muito, tem que estar próximo. Usa pouco, tem que estar longe, senão você não vai ter espaço para botar as coisas que você usa bastante próximo. E finalizando aqui também com caixas, né? Caixa de madeira para botar, caixa de feira para botar madeira no chão, restos de madeira dos projetos, alguns nichos para você espetar ripas de madeira, né? Você guardar um monte de ripa também de sobra de projeto, beleza? Então o espaço vai passar por essas coisas, pela atividade que você vai realizar e pelo armazenamento que você vai precisar, né, para suas coisas aí no seu espaço de oficina. Bom, então a gente viu aqui que para uma marcenaria começar, né, para você ou começar ou para você organizar suas ideias, organizar tudo que você tem na marcenaria, você tem que focar em o que as máquinas fazem, ter as máquinas, ferramentas e insumos para fazer os seus projetos, ter uma bancada de trabalho, ter um espaço dedicado à sua marcenaria, pode ser um espaço pequeno, não tem problema, né? Mas que tem que ter um espaço, tem. E por fim, uma coisa de extrema importância, você ter instrução, beleza? Por que você tem que ter instrução? Cara, para você acertar mais rápido, para você aprender mais rápido. A minha caminhada na marcenaria foi muito longa. Eu demorei muito para aprender coisas que eu poderia aprender mais rápido. Por quê? Porque eu não tinha instrução. Eu procurei curso de marcenaria pra caramba para fazer e não tinha. Não tinha essas coisas online naquela época. Eu não achava nada na minha cidade, não tinha nada. Eu moro no Rio, hein? Rio de Janeiro. E não tinha, cara. Só tinha cursos profissionalizantes, coisa realmente muito nada a ver. Tipos de madeira, que você vai aprender diversas coisas. Por exemplo, corte de madeira, caibro, sarrafo, ripa, são vários tipos de corte diferentes. Por exemplo, diversidades, né, de madeira. Eu botei até aqui madeira maciça, madeira pinos, compostos. Mas pera aí, Gustavo, eu achei que pinos fosse madeira maciça. E você tem toda a razão, pinos é madeira maciça. E assim, eu nunca consigo outra palavra melhor para botar aqui em madeiras. Porque é o seguinte, por que eu falo pinos e madeira maciça? Porque o pinos, ele é praticamente uma qualificação, ele é diferente das outras madeiras. Ele tem o preço bem mais acessível, ele tem uma estética bem diferente, ele tem uma densidade diferente, ele é muito mais macio. Enfim, eu acabo tratando o pinos como uma madeira separada, tá? Então, entendam dessa forma. Madeira maciça são todas as madeiras que não são pinos, beleza? Então, madeira maciça, pinos, compósitos de madeira, tem muita coisa para aprender nesse sentido, né? Não sei se você gosta, mas MDF, MDP, compensado, OSB. Dos compostos eu gosto realmente de trabalhar com compensado. Eu acho bem gostoso, mas o resto eu não sou muito fã. Então tem muita coisa nesse sentido para aprender. Por exemplo, tipos de fixação de madeira. Cara, existem diversas formas de fixar madeira. Parafuso, prego, pino, encaixe de madeira, cavilha, que mais? Alma de madeira, bolachas, taliscas, encaixes da própria madeira. Existem muitas formas, né? Se você usa cola, se você não usa cola, como é que faz cada processo? Tem muita coisa em volta disso. Por exemplo, tipos de acabamento, que as pessoas também gostam muito de saber. Seladora, verniz, como é que usa cada um? O stem, para que serve, em que momento que eu uso? Óleo, cera, será que protege o suficiente? É bom? Em que momento, né? Por que eu não uso sempre óleo? Eu tenho que também usar o verniz? Será que eu tenho também que usar o verniz?
é muita coisa legal pra gente ver. E cara, eu já te aconselho aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal que esse vai ser o primeiro passo para você começar a evoluir a tua marcenaria. E eu vou ficando por aqui.